A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Lição de Jovens, quarto trimestre de 2022. Estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. Comentarista desse trimestre é o pastor Elias Torralbo, pastor em Mogi das Cruzes. Ele é o diretor executivo da nossa Faculdade Evangélica de São Paulo e é mestre em teologia sistemática e especialista em gestão escolar. E a nossa CPAD, você já sabe, é a livraria do povo de Deus, a livraria da nossa convenção geral, né? E a nossa CPAD tem comentários bíblicos, tem bíblias de todos os tipos, revistas, vasto material para leitura, para estudo. Você que é professor e aluno de escola dominical, você precisa conhecer a nossa CPAD. Agora ela está em novo endereço, Rua João Tobias 354, bem próximo da Estação Belenzinho, do lado do novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. E ali você pode comprar o seu material evangélico, comentários bíblicos, mapas, dicionários bíblicos e sucessivamente. Não esqueça, óbvio, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas. Não guarde esta aula só para você. Distribua esse material, com certeza Deus vai repartir o galardão por igual para mim e para você, tá bom? Vamos à lição número 5, então, 30 de outubro de 2022, a revista de jovens, A Falta que Faz um Líder. Nas aulas anteriores, estudamos sobre Josué, sobre Moisés, e agora nós vamos observar a falta que faz um líder. O texto principal está em Josué 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ainda não havia começado o período da monarquia. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, cada um vivia a sua vida do jeito que queria. Resumo da lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, mostrar como se deu o período de juízes. Segundo, conscientizar a respeito da falta de um líder. E terceiro, apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. O texto bíblico está em Juízes, capítulo 2, do 7 ao 14. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes
que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Nessa introdução, nós veremos que o livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel, que é o período pós-Josué, pós-entrada na terra de Canaã. Esse período mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus. Um tempo marcado pelo declínio espiritual, declínio moral e o declínio social. Então, sem a liderança de Josué, nós vemos essa decadência. Um olhar, então, mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Faltou uma liderança constante, permanente. Então, nessa lição de domingo, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Porque, às vezes, tem lideranças que oscilam, lideranças que não foram levantadas por Deus, e aí nós vamos vendo essa decadência. Vamos aí o período dos juízes, né? Vamos ver. O livro de Juízes é um livro histórico do Antigo Testamento, é o 6º livro na ordem que está registrada a Bíblia, né? Essa cuja autoria é desconhecida, né? Não tem uma pessoa específica igual de Josué, igual Números, Êxodo, que foi escrito por Moisés, não tem. Relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel num período que compreende a morte de Josué, vai da morte de Josué até a ascensão de Saul como rei, como o primeiro rei de Israel. Está lá em Atos 13, 19 e 20. Então, o livro de Juízes trabalha essa questão de Deus levantar alguns homens para tomar a frente por alguns anos, por algum tempo, para poder livrar o povo dos seus inimigos. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Então, a gente vai olhar a vida de Israel para poder compreender aquela realidade. Esse exame, então, nos mostra a infidelidade do povo, né? O juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Então, essa aqui é mais ou menos o básico, né? A infidelidade do povo, o castigo de Deus, o sofrimento do povo, depois o povo clama, e aí Deus tem misericórdia e vai atender. Então, diante desses fatos, nós podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Quando o povo está sem uma liderança, né, há muitos prejuízos e muitos perigos. É uma advertência que o livro de Juízes faz dentro do contexto da Bíblia. Outra mensagem importante que aprendemos estudando esse livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo. Como Deus ele é bom, como Deus ele é tardio em matar, ele é misericordioso.
né? Ele é longo na sua paciência, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, né, do abandono, que o povo abandonava a Deus, o Senhor sempre ouve e atende o seu povo quando este se arrepende dos seus erros e o busca. Então veja como Deus é bom, né? Deus simplesmente poderia largar para lá, mas quando o povo se arrepende, pede misericórdia e busca a Deus, aí Deus vai e atende. Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderarem o seu povo, glorificando o seu santo nome. Então veja como Deus é bom. Deus sempre levanta líderes para cuidar do seu povo. No caso aqui, ele levantou juízes, governadores. Vamos lá, número 2, vamos ver essa liderança dos juízes. Os juízes mencionados aqui nesse livro são Otiniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom e Sansão. Nomes maravilhosos para você botar no seu futuro filho, na sua filha, né? Coisa, ó, bota Elon, né? Põe o nome de Ibsã, né? Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, tá? Eli e Samuel foram juízes, né? Já no finalzinho dessa gestão aqui, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes. Eles já são registrados a partir de 1 Samuel. Sendo assim, 14 é o número de juízes registrados nas Escrituras. São 14 juízes, né, pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo nesse período, pós Josué. A função deles não era herdada. Aqui é uma informação importante. Quando a gente fala dos reis, né, a partir de Saul, os reis herdavam o trono do pai. Tá? Aqui não. Aqui não era, a função deles não era herdada, como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Então, quando morria um juiz, Deus é quem escolhia outro para colocar no lugar. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei. Então, não era para isso que o juiz era levantado. Não era para interpretar a lei, mas ele tinha a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Isso aqui o juiz tinha responsabilidade de cumprir a lei e de fazer o povo, levar o povo a cumprir a lei, mas eles não tinham a obrigação de interpretar a lei. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Então, quando Israel estava ali em grande dificuldade, sendo massacrado por algum povo, né, que estava mais armado, mais poderoso, aí havia grande aflição, como era o caso dos midianitas, por exemplo. Tá? Então, debaixo da autoridade e do poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, esses juízes levantados por Deus, desempenhando então um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Então, durante aproximadamente 410 anos, Israel teve aí 14 juízes, né, levantados por Deus para livrar a nação de Israel de algum tipo de cativeiro, de aprisionamento, de algum tipo de opressão. É isso aqui, nós estamos aqui. Então veja, 400 anos sem uma liderança, né? Só com lideranças levantadas por Deus. Por quê? Porque faltou o sucessor que deveria ter sido feito, né? Vamos ver o contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões. Primeiro,
não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. São expressões que indicam que o povo estava sem liderança, estava totalmente alheio às coisas de Deus. Estas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente. Conforme eu disse poucos minutos atrás, eram lideranças esporádicas, só na hora da dificuldade. E que, em função disso, acreditava que era livre para fazerem o que bem desejasse. Eles viviam do seu próprio jeito, faziam o que queriam. A desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. O povo ali se rebelava constantemente. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Deus se desviou dos mandamentos do Senhor, não seguia a Torá, foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais, em gratidão, mas além disso negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Então, os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, uma época de confusão social e era uma época de declínio moral. Tudo que você imagina que existe hoje de horrível, naquela época era pior. O declínio moral, a confusão social era uma coisa horrível. A frieza espiritual era tremenda. Então esse era o contexto social em que os juízes eram levantados vez ou outra para livrar Israel. Então vamos pensar aqui. Josué deveria ter pedido ao Senhor um sucessor? Porque Moisés pediu a Deus um sucessor, Aí o ponto importante, as escrituras sagradas mostram que a falta de um líder permanente trouxe sérias consequências para todo o povo de Deus. Portanto, o que você acha? Josué deveria ou não ter pedido um sucessor ao Senhor? Com certeza, você como eu, nós acreditamos que sim. Foi um erro, uma falha aqui na biografia de Josué. Vamos ao tópico 2. Então nós vimos o livro de Juízes, vimos a liderança dos juízes e vimos o contexto social desses juízes. Agora vamos ver a falta de um líder. Primeiro, o problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Então, todos nós, talvez você vá, mas eu não sou líder. Se você é pai, você é líder da sua esposa, você é líder dos seus filhos. Se você no trabalho é colocado num determinado cargo, você é líder. Na igreja, você é líder. Você querendo ou não, você já é líder. Você pode não estar à frente de um determinado grande trabalho, uma grande missão, mas tem uma missão que você está desempenhando. Tal conceito, então, nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Toda sociedade precisa de um líder, Todo grupo social sem uma liderança está fadada ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Então, a liderança e o líder é fundamental. Certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela. E aí cita aqui um versículo: porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Essa multidão ela estava como ovelhas sem pastor, desorientada, sem liderança. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas lições importantes. Primeiro, devemos cuidar para que haja líderes que se importam com
o rebanho. Devemos orar para Deus nos dar líderes preocupados e responsáveis com o rebanho. Segundo, a falta de líderes segundo o coração de Jesus é uma tragédia. Então, líderes que não servem a Jesus, que não seguem os princípios definidos por Jesus, esses líderes é uma tragédia para o povo. Então, a situação na qual o povo de Israel foi submetido no período dos juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus aqui expostas, que a gente acabou de ler, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. É uma tragédia para um grupo de pessoas, para um povo, quando não há uma liderança permanente, uma liderança estabelecida pelo Eterno, pelo nosso Deus. E quais são as consequências gerais? Vamos ver? Quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? O que acontece? Primeiro, segundo, olhando esse período de juízes, essa experiência de Israel, podemos apontar os seguintes efeitos. Olha o que vai acontecer. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. Esse povo vira um povo bárbaro. Fica igual um barco sem destino, perdido no mar. Segundo, o povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, prejudicando a si mesmo e a nação, e prejudicando a nação como um todo. Olha que prejuízo. Tá? A pessoa acha que ela é livre para fazer o que entender. E dane-se todo mundo. Não é isso. Tá? As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e mais vulneráveis a toda sorte de males. Porque não tem uma liderança, não há uma organização. Lembra quando estudamos sobre os desigrejados? Que não tem uma liderança, não tem uma igreja, não tem compromisso, não tem limites. A pessoa acha que vai viver e fazer o que quiser. É mais ou menos isso aqui. A pessoa fica vulnerável aos inimigos e também vulnerável a toda sorte de males. Tá? O registro desses acontecimentos no livro de Juízes, ele é cíclico. A história vai se repetindo, vai voltando. Pois a história se repete muitas vezes, ou seja, Israel cai na idolatria, Deus subjuga Israel a outros povos, deixa Israel ser escravizado, Israel clama em meio ao perigo, em meio ao sofrimento, e Deus os livra por meio de um juiz. E aqui, em Juízes 3, de 7 a 9, né, tem esse registro. No capítulo 6 tem o Jefté. Né? Então, vejam, sempre vai se repetindo. Deus livra, daí a pouco o povo cai de novo na idolatria, Deus permite esse povo ser levado por outros povos como escravo, aí o povo sofrendo clama a Deus, Deus vai lá e levanta um juiz. Essa é a história. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando-o de líderes que o representem. É não deixando ter uma liderança permanente. É como se fosse um castigo. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Jeremias 3, 14 e 15, que nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Abra aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 3, para a gente ler essa referência aqui do capítulo 3, os versículos 14 e 15. Ele diz o seguinte:
Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores ou líderes, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então o povo deveria se arrepender e Deus daria uma boa liderança, daria um juiz justo para ajudá-los a temer ao Senhor e andar no caminho certo. Como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais, cujo caráter seja ilibado, sejam pessoas honestas, pessoas sábias e inteligentes, líderes espirituais, né? Então, aqui nós temos as consequências e como nós devemos nos comportar, né, quando houver falta de liderança. As principais consequências, ele dando uma continuidade. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras. Porém, nós já falamos as várias, né? Agora vamos falar as principais de acordo com o livro de Juízes. Primeiro, confusão social, caos moral e também apostasia. Essas aqui são as principais. O povo de Deus, o povo de Israel, se esqueceu do concerto com o Senhor que o havia resgatado do Egito. Eles se esqueceram do concerto. Havia uma aliança entre Deus e esse povo. O povo, então, sem direção, sem uma liderança, passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão. Então começou a se prostituir com outros deuses, inclusive cultos pagãos absurdos. Como forma de punição pelos pecados, era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. Então a punição era essa: o povo era oprimido por outros povos, era saqueado, e aí se arrependia, clamava a Deus, e aquilo que nós já comentamos no tópico anterior. Você valoriza seus líderes? Você valoriza a sua liderança? A liderança precisa de respeito e apoio para exercer seu trabalho com excelência. Então, os liderados precisam respeitar e apoiar os seus líderes, ajudá-los, né, a fazer um bom trabalho para o reino de Deus. Vamos ao tópico 3, a solução. Então, nós estamos estudando o livro de Juízes, vimos o que é o livro de Juízes, a liderança dos juízes, o contexto social dos juízes, vimos o que causa a falta de um líder, qual é o problema, quais as consequências gerais e quais as principais consequências da falta de uma liderança permanente estipulada por Deus. Agora o 3. E qual é a solução então? Talvez eu e você estamos fazendo essa pergunta. Qual é a solução então? Número 1. A inevitável necessidade de transição. Essa palavra é chave, transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. São homens que têm que exercer a liderança sobre outros homens. Contudo, sabemos que todos os homens têm as suas limitações. Nós já vimos isso. Todo líder sabe e deve saber das suas limitações, das suas imperfeições. E que toda liderança também ela é passageira. Não existe nesse plano terreno uma liderança eterna. Ninguém é eterno. Então toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos indistintamente.
né? Sendo assim, a transição ela é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor. É segundo a determinação de Deus. Deve haver essa transição daquele que vai partir para uma nova liderança. E quem tem que fazer isso é Deus, através de homens de oração. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus. Não importa quem vai ser o líder, importa que a obra de Deus, ela não pode parar. E Deus precisa mostrar um novo líder e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de sucedê-lo. Então, o antigo líder tem que abençoar o novo líder, né? Tem que colocar a bênção sobre essa pessoa. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, conforme já falamos, demonstra que ele depende de Deus e demonstra o seu amor pela obra. Pela obra. Grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destacam a ousadia de Elias, quando escolheu a Eliseu como seu sucessor. Então veja, já citamos em outras aulas aqui a sucessão de Elias, né, por Eliseu, a sucessão de de Moisés por Josué, e de Eliseu por Jeú, e assim sucessivamente. Então, é inevitável a necessidade da transição. Tá? O bastão tem que ser passado para uma nova liderança. Número 2, estamos chegando ao final. O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas, independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 14. Então Samuel foi chamado ainda novo. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Era um adolescente. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou dificuldades por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda jovem. Tá tudo isso aí registrado. Então é preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o nome do Senhor. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam ser preparados para serem os futuros líderes daquela igreja, daquela comunidade. Número 3, estamos apontando no final do túnel, deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo o dicionário Roá, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Então, o legado é aquilo que é deixado, os valores que são deixados para a outra geração. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. É aquilo que é permanente, são valores permanentes. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, né? Mas com princípios, valores e exemplos de vida. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um legado subjetivo, princípios, valores, exemplo de vida, coisa que não dá para vender nem para comprar. Não podemos também nos esquecer de que, nas Escrituras Sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento e não podem ser vistos como um referencial a ser seguido. Ou seja, são líderes negativos que não devem ser seguidos.
Tá? Tomemos como exemplo o rei Acabe e a rainha Jezabel, símbolos da idolatria e apostasia. É um rei maligno. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo da mão dos filisteus, era um dos juízes, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir a sua própria vontade. Olha que tragédia, né? Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Tinha cabelos bonitos e poderosos, mas ele menosprezou essa capacidade, esse poder que Deus o havia dado. Então, para concluir, toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. Ou seja, uma liderança forte, uma liderança abençoada e abençoadora, uma liderança que Deus honrou até o fim. Então, essa liderança tem que deixar um legado para as futuras gerações. Assim nós terminamos então essa lição número 5, de 30 de outubro de 2022, a falta que faz um líder. Que eu e você, com muito temor e tremor diante de Deus, possamos pedir a Deus misericórdia para que as nossas lideranças sejam positivas, sejam boas, e que nós deixemos um legado para as futuras gerações. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu ok, tá? E até a próxima aula. Não se esqueça, tem uma playlist aqui embaixo. Se você perdeu alguma aula, entre na playlist, assista, comente. Vai ser um prazer ler os seus comentários. Eu e Pastor Fernando estamos ansiosos para saber o que você tem a dizer sobre esses assuntos que estamos discutindo. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, se Deus quiser.